Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Isa e você está no canal da TAG Experiências Literárias, sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o incrível A Velocidade da Luz de Javier Cercas, aqui no quadro Resenhas e Reverberações. E já é a quarta vez que a TAG me coloca nessa sinuca de bico para fazer um outro vídeo sobre um livro que eu gosto. Na verdade, que eu amo. A Velocidade da Luz está com certeza no meu top 10 da vida e eu recomendo esse livro para todo mundo. Eu já dei de presente também esse livro para muita gente. E assim como eu falei lá no vídeo sobre o livro Deserto dos Tártaros, falar mais de uma vez sobre o mesmo livro é muito complicado. E quando eu li esse livro aqui pela primeira vez, que foi a minha edição essa aqui, ó, eu li, quando foi? Deixa eu ver. Em 2013, hoje a gente está em 2019, né? Então, quando eu li A Velocidade da Luz pela primeira vez, lá em 2013, eu fiquei apaixonada por esse livro, apaixonada pela escrita do Javier Cercas, e eu não tinha lido nada do autor ainda. E a partir desse livro, eu comecei a buscar tudo sobre o autor, inclusive vasculhar a vida dele todinha. Eu sempre me surpreendo com o que ele escreve. E em todos os livros do Javier tem esse mesmo tom, essa mesma pegada, sabe, de estar conversando com a gente como amigo. Então, para mim, é um autor que domina muito a arte da escrita. Eu não entendo nada de escritor, eu não tenho vontade de ser escritora, eu não sei escrever, eu falo que eu sou engenheira, não sei escrever nada, só nota técnica, mas eu sou leitora. E como leitora, eu sou um pouco exigente e Javier Cercas atende todas as minhas exigências para eu falar que esse livro é bom. Então, eu afirmo aqui para vocês que A Velocidade da Luz é um livraço. E eu fiquei muito feliz, porque quando eu fui lá no aplicativo da TAG dar uma olhadinha no que vocês estavam achando, vocês concordavam comigo de que esse livro aqui é muito bom, tá? E ele, inclusive, já está aí na listinha dos livros mais amados, né, que já foram encaminhados pela TAG. E isso me deixa cheia de orgulho. Isso quer dizer que eu estou no caminho certo, né, com as minhas próprias escolhas de leitura. Mas, bom, já rasguei a seda aqui pro autor e até agora eu não comecei a falar nada da história. Então, só para fazer um resuminho, pessoal, mesmo porque aqui todo mundo já leu o livro, né? Então, se você não leu, cuidado com spoiler, porque sim, darei vários spoilers, tá? A história se passa no final dos anos 80, né? A gente vai conhecer um escritor espanhol, que é o narrador do livro, a gente não sabe quem ele é, e aí ele é aspirante a escritor, tá lá capengando, tentando escrever um livro que não sai do lugar nunca, até que ele recebe uma proposta para lecionar numa universidade dos Estados Unidos, perto de Chicago, numa cidadezinha pequenininha chamada Urbana. E como esse autor está precisando de paz para escrever o livro, ele topa essa proposta, porque ele fala, eu vou dar aula, mas também vou ter tempo para escrever, beleza. Aí ele pega essas coisas e vai para os Estados Unidos. Chegando lá, ele conhece, né, o ambiente da universidade, conhece alguns professores, até que ele conhece uma pessoa, um homem chamado Rodney Falk, que é um cara que é todo esquisitão, não tem amigo, não conversa com ninguém, ninguém sabe nada da vida dele. E além disso, além dele ser estranho, assim, né, ter aquela aura estranha, ele é fisicamente uma figura diferente, porque ele é bem grandão, ele manca de uma das pernas, ele usa um tapa-olho, então ele é uma figura bem estranhona, assim, sabe? E aí, por coisas do destino, né, e também por algumas afinidades, o autor, esse escritor, né, o narrador do livro e o Rodney Falk acabam ficando muito amigos. Porém, é uma amizade que no final do livro eu entendi que era uma amizade por necessidade. Não por interesse, tá? Uma amizade por interesse é diferente de uma amizade por necessidade, eu entendo. Além de ser uma amizade por necessidade, era uma amizade que continha muitos limites, porque era muito difícil o Rodney falar sobre a sua vida pessoal. Então eles ficavam em assuntos mais superficiais, só que isso para eles dois era suficiente para um completar a necessidade da amizade um do outro naquele momento, tá? Então eles conversavam muito sobre literatura. Ambos gostavam muito de ler, ambos eram muito cultos, tinham muitas referências, e aí nessa parte o livro é uma delícia, porque ele traz muitas referências literárias.
E pra gente, né, que é bichinho de biblioteca, isso é muito gostoso, porque a gente sai anotando tudo que nem maluco. Inclusive a própria revistinha da Tag fez uma lista pra gente das referências, né, tanto de literatura, quanto de música, quanto de filmes também, e isso é bem legal. Então sim, apesar das diferenças, eles ficam muito amigos. E sem brincadeira, eu me senti lá várias vezes que eles iam lá pro café, pro bar, para falar sobre literatura, eu me senti lá junto com eles, sabe? Mesmo só como ouvinte, mas eu me senti parte daquele bate-papo tão gostoso sobre literatura que eles passavam horas e dias fazendo. E isso, minha gente, é uma outra característica da obra do Javier Cercas, tá? Apesar de ser uma narrativa em primeira pessoa, ele sempre inclui o leitor nos seus livros, tá? Ele coloca a gente, ele traz a gente para dentro do livro, como se a gente estivesse